A primeira trombeta vai causar fome global sem precedentes. Todas as colheitas e 1/3 de todas as árvores serão destruídas. A segunda trombeta vai engatilhar a mãe de todos os tsunamis e causar a destruição de 1/3 de todos os navios. Isto vai prejudicar drasticamente a corrente de suprimentos de frutos do mar e vai agravar grandemente a crise global. Agora vamos para a terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quando a terceira trombeta soar, haverá outro meteoro gigante caindo do céu como uma tocha ardente. Cairá em 1/3 dos rios e nascentes mananciais de água, e 1/3 da água potável da terra se tornará amarga. Muitas pessoas irão morrer por beberem esta água extremamente amarga e envenenada. Essa grande estrela, o meteoro ardente, é chamado de absinto. Esse nome representa uma planta lenhosa venenosa com forte odor aromático e um gosto extremamente amargo. Na Bíblia, esta planta simboliza a grande calamidade e tristeza. A praga da terceira trombeta foi predita por Jeremias na seguinte advertência solene. Yahweh disse: porque deixaram a minha lei, que lhes coloquei diante, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram obstinadamente segundo o seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz Yahweh dos exércitos, o Criador de Israel: eis que alimentarei a este povo com absinto, e lhes darei água de fel para beber. Assim vemos que durante as trombetas 2 e 3, as águas doces e salgadas estarão altamente contaminadas. Através destas duas pragas, 1/3 de toda a água do mundo se tornará inutilizável quando a água do mar se transformar em sangue na segunda trombeta e a água potável tornar-se amarga na terceira trombeta. Além disso, essas duas trombetas provavelmente irão produzir poluição atmosférica significante. Nós sabemos que os meteoros são altamente tóxicos. Há relatórios de gases venenosos e radiação emitida de meteoros relativamente pequenos que atingiram a Terra no passado. Em 18 de setembro de 2007, vivendo no Peru, vi a publicação de um artigo com a seguinte manchete: policiais foram hospitalizados depois de coletarem amostras de meteorito no Peru. De acordo com a agência de notícias do governo do Peru, não há dúvida que a queda do grande meteoro da terceira trombeta levará à destruição de fontes de águas frescas, rios, riachos e lagos. Atualmente, mesmo antes dos efeitos catastróficos da terceira trombeta, já existe uma crise mundial com a água potável. Aproximadamente 1/6 da população mundial, 1 a 2 bilhões de pessoas, não têm acesso à água potável. Doenças relacionadas com água estão liderando as causas de doença e morte. É estimado que 2,2 milhões de pessoas morrem anualmente em países em desenvolvimento como resultado do saneamento inadequado e a privação de água potável. A metade dos 500 maiores rios do mundo está gravemente esgotado ou poluído.
Algumas partes da América usam perto de 80% dos seus recursos de água potável disponível. Isso significa uma leve seca ou aumento no uso que causará escassez de água. 2/3 das cidades na China sofrem de escassez de água, e água limpa é ainda mais difícil de encontrar. O Banco Mundial relata que 80 países estão experimentando agora escassez de água que ameaça a saúde das pessoas e sua economia nacional. O relatório ainda estima que 40% do mundo, mais de 2 bilhões de pessoas, não têm acesso à água limpa ou saneamento. Rios e lagos ao redor do mundo agora contêm contaminação de poluição, geralmente com venenos mortais, radiação, erosão causada pela remoção das florestas, prospecção de ouro, onde o mercúrio é geralmente usado, chuva ácida, nuvens de poluição que derivam de instalações industriais, pesticidas usados globalmente em terras agrícolas, no trópico, para matar mosquitos, etc. Quando a terceira trombeta atingir a terra sucessivamente após a primeira e segunda trombetas, a crise global da água potável vai piorar grandemente e a Bíblia confirma que muitos vão morrer como resultado dessa praga. Nós acreditamos que as trombetas irão logo começar a soar. Isso acontecerá que devido ao pecado e à maldade da humanidade, essas pragas irão cair. Nós agora estamos vivendo debaixo do reinado do 8º, que será o último Papa, ou que representará o último império a governar o mundo, o Império Romano, ressurgido do abismo, do meio do caos, do meio dessas catástrofes. Isso significa que o papado retomará o domínio que teve durante a Idade Média. E na Bíblia, um toque de trombeta representa um alerta, um aviso. No livro do Apocalipse, as trombetas representam um terrível alerta do Eterno, ou seja, que a prova final para todos os humanos está para acontecer. É através das trombetas que o Eterno vai tentar chamar a atenção da humanidade e mudar nossos pensamentos para a aproximação do fim e a importância de aceitar seu chamado final de misericórdia. Uma realidade triste é que a maioria das pessoas hoje em dia estão ocupadas demais para tirar um tempo para ouvir ao último chamado de misericórdia. Há calamidades acontecendo ao nosso redor que servem de sinais inconfundíveis da iminente prova final, mas a maioria das pessoas as consideram como fenômenos da natureza. A mente das pessoas, sendo mergulhada no mundanismo e tradições humanas, impede que elas ouçam e aceitem o Evangelho. Mas muito em breve, Yahuwah vai interromper dramaticamente as vidas das pessoas na Terra e vai levá-las a mudar sua maneira de pensar a respeito das trombetas. Confrontados com a realidade da morte representada por essas trombetas, cada ser humano terá que tomar uma decisão se irá obedecer o Pai ou Satanás. Somente depois que a última pessoa tiver tomado sua decisão final, o encerramento da graça estará para sempre terminado e o destino de cada ser humano será selado. Então o Salvador virá pela segunda vez para ressuscitar os justos mortos, e eles, junto com os vivos justos, serão levados ao céu.
A escolha é sua. Você vai permanecer em sua teimosia e orgulho autossuficiente? Ou você reconhece o vazio de sua vida sem o Pai habitando em você? Tudo o que você precisa fazer é reconhecer sua presente condição de pecador e dar-se conta de sua grande necessidade do Salvador. Aceite-o como mestre da sua vida e salvador do mundo. A escolha é sua. Yahweh ainda está estendendo sua oferta de amor e misericórdia para você agora mesmo. Anunciai em Judá e proclamai em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, clamai, ajuntai-vos, e dizei, ajuntemo-nos, e vamos entrar nas cidades fortificadas. Arvorai um estandarte no caminho para Sião, buscai refúgio, não demoreis, porque eu trago do norte um desastre, uma grande destruição. Ele ouviu o som da trombeta, mas não a tomou como aviso. Seu sangue cairá sobre si mesmo, mas aquele que tomar o alerta salvará a sua vida.